pessoal, eu vou mostrar para vocês como que faz o cálculo da capacitância de capacitores de placas paralelas, tá? Nós vamos deduzir apenas a equação da capacitância para o capacitor de placas paralelas, porque esse é o capacitor mais simples de se trabalhar fisicamente, matematicamente falando, e é o que nós vamos utilizar em termos de cálculo. Nós não vamos trabalhar com os outros capacitores nos nossos problemas aqui na disciplina, tá? Mas existem outros formatos de capacitores, existem capacitores cilíndricos, capacitores esféricos, e cada tipo de capacitor, cada geometria vai ter uma fórmula de capacitância específica, tá? Então, saibam que essa fórmula que nós vamos deduzir, ela é válida para esse caso das placas paralelas em particular. Se fosse outro tipo de capacitor, seria outra fórmula de capacitância. Nós só não vamos deduzir aqui na disciplina, tá? Mas se vocês pegarem o livro, vocês vão encontrar as fórmulas, né? E se tiverem alguma dúvida, eu posso abrir as fórmulas dos outros tipos de capacitores em algum atendimento. Então, para eu calcular a capacitância de um capacitor de placas paralelas, eu vou desenhar um capacitor aqui com uma visão lateral, né, desse capacitor. Nós temos as duas placas paralelas, e aí vamos supor que nós carregamos o nosso capacitor, ligando ele a uma fonte de tensão, né? E aí nós atingimos, né, uma certa diferença de potencial e ficamos com uma placa com uma carga Q positiva e a outra placa com o mesmo valor de carga, só que negativo, tá? Se eu tenho duas placas paralelas e uma placa positiva e outra negativa, se forma um campo elétrico entre essas placas e nós já conhecemos o formato, né, a configuração das linhas de campo. Nesse caso aqui, forma-se um campo elétrico uniforme, tá? Então, nós temos um capacitor aí carregado com a carga Q, forma um campo elétrico e eu vou dizer que a distância entre as placas do meu capacitor é uma distância D, tá? Tudo com valores hipotéticos, né? Vamos deixar sem valores numéricos, tá? Então, para eu calcular o campo elétrico das placas desse capacitor, eu utilizo a lei de Gauss, tá? Só que, nesse caso, a nossa superfície gaussiana não vai englobar as duas cargas, porque se eu englobar as duas cargas, como elas são iguais, a minha carga total vai dar zero e o fluxo dá zero. E acaba, né, o campo relacionado ao fluxo na lei de Gauss acaba zerando. Então, só por uma questão de não zerar o cálculo, nós vamos utilizar, em termos de cálculo, apenas a carga de uma das placas, tá? Vocês já devem ter percebido na fórmula, na primeira fórmula lá que eu falei assim, ó, que Q é igual a C vezes V, eu só usei um valor de carga aqui, né? Que tanto faz se fosse a carga positiva ou a negativa, elas têm o mesmo valor. E a gente usa o valor de uma das placas e não o valor total, senão isso aqui iria dar zero. Então, pelas mesmas razões, a minha superfície gaussiana, na verdade, vai englobar apenas uma carga, tá? A carga de uma das placas, para não zerar aqui, ó, o fluxo do campo elétrico, tá? Já vou aproveitar que eu tinha colocado essa fórmula aqui, ó, que no fundo o que eu quero calcular é a capacitância. A capacitância, então, é a carga dividido pela diferença de potencial, tá? Só que eu quero descobrir isso especificamente para o capacitor de placas paralelas. Então, no capacitor de placas paralelas, eu vou achar uma relação para carga e para diferença de potencial para substituir aqui. Então, para carga, eu vou trabalhar com a lei de Gauss. E a lei de Gauss me diz que o fluxo do campo elétrico é a integral
aquela integral de linha do campo vezes o vetor área, com esse produto escalar, tá? Vamos tomar um vetor área no sentido da linha de campo aqui, ó, para não ter o problema com aqueles cossenos e ter sinal aqui, porque nós estamos deduzindo uma fórmula, tá? Então, nós queremos o caso mais simples, tá? Então, eu vou trabalhar com o caso onde eu andei o vetor área aqui está no mesmo sentido da linha de campo, tá? Além disso, na lei de Gauss, eu tenho uma relação que o fluxo é a carga dividido pelo ε0. Lembra que o fluxo só depende da carga envolvida, né? E então essa integral de dA, esse produto escalar aqui que tem o cosseno, eu vou desprezar o cosseno, porque eu tomei os dois no mesmo sentido. E aí eu ficaria assim com E integral de dA, né? E o cosseno aqui eu já descartei. O campo eu tirei fora da integral porque é um campo uniforme. E a integral da área de dA é a área, né? Então o campo aliás, a carga sobre ε0 é campo vezes área. Então o meu termo de carga fica ε0 vezes E vezes A. Tá? Então, vamos guardar essa relação da carga aqui para depois substituir aqui. Para a diferença de potencial, era assim, ó. A diferença de potencial, a fórmula era, né, menos a integral de E ds, e aqui também, ó, existia um cosseno, né, vezes cosseno de θ aqui. Esse ΔV nós vamos chamar de V a partir de agora nos capacitores, tá? Depois que a gente carrega o capacitor, se estabelece uma diferença de potencial que nós vamos chamar de V, mas é uma diferença de potencial, tá? Integral de menos EDS. Vamos dizer que eu vou andar da placa negativa até a placa positiva aqui, ó, para calcular a diferença de potencial. Se eu fizer isso, ó, da placa negativa até a placa positiva, eu estou andando ao contrário da linha de campo, eu fico com E ds cosseno de 180. Eu só fiz isso para tirar o sinal de menos aqui, ó. Tá? E aí eu fiquei com E ds, né, dentro da integral. O campo é uniforme, sai fora da integral. E essa integral, quando eu for da placa negativa até a placa positiva, essa integral aqui, ó, de ds, que é o caminho, é a distância d percorrida. Então, isso aqui vai dar E vezes d. Então, a minha diferença de potencial é E vezes d, que é a diferença de potencial para o campo uniforme que a gente já conhecia. Na verdade, essas relações a gente já conhecia. Eu só abri de novo para poder substituir aqui, tá? Lembra que ED, usando direto assim, é apenas para o caso do campo uniforme, que é o caso do campo entre placas paralelas. Se eu tivesse um outro formato de capacitor, essa diferença de potencial não ia dar ED direto. Então, ia mudar o que eu vou achar aqui, ó, para capacitância, tá? Mas vamos substituir, então. A capacitância vai ficar a carga, que é ε0 e A, dividido por a diferença de potencial, que é E vezes D. Então, simplificando aqui o termo do campo, a capacitância do capacitor de placas paralelas é ε0 vezes a área de uma das placas dividido pela distância entre as placas do capacitor. Então, lembram que eu comentei que a capacitância dependia de questões geométricas do capacitor? Aqui está uma prova, né, e uma fórmula que me mostra essas relações geométricas, a relação entre a capacitância e as questões geométricas. Ó, quanto maior a área das placas, maior a capacitância, porque eu consigo colocar mais carga no meu capacitor. Quanto maior a distância entre as placas, menor a capacitância desse capacitor.
tá? Esta fórmula de capacitância é específica para o capacitor de placas paralelas. Se eu tivesse um capacitor cilíndrico ou um capacitor esférico, eu vou ter outra relação aqui de carga com campo, vou ter outro tipo de campo elétrico, não é um campo uniforme para eu tirar fora da integral, né? E a minha diferença de potencial não vai dar isso aqui, então vai ter outra fórmula para o capacitor o capacitor cilíndrico e o capacitor esférico. Mas todas as fórmulas vão ter termos que relacionam a capacitância com questões geométricas do meu capacitor, tá? Então, as dimensões do capacitor influenciam na quantidade de carga que eu consigo armazenar nesse capacitor para uma certa diferença de potencial, tá? E o outro termo aqui, ó, no caso específico, aqui ele tem a ver com o meio, né? Que no nosso capacitor aqui é o vácuo, mas nós vamos ver mais adiante que se a gente mudar o meio, quando a gente colocar o material dielétrico, esse termo aqui vai mudar. Então, a capacitância também depende do meio, né, do material que está entre as placas do capacitor, tá? Mas não é um termo que depende da diferença de potencial. Na verdade, a diferença de potencial vai influenciar em quanta carga a gente vai conseguir colocar. Mas para mudar a capacitância do capacitor, para mudar a capacitância, ou eu mudaria o material que está entre as placas, ou eu mudaria o tamanho das placas, né, que é a área, ou a distância de separação entre as placas. Tá? Então, a capacitância é relacionada à geometria do capacitor. Então, pessoal, nós falamos que a função do capacitor é armazenar uma quantidade de energia para fornecer para um circuito que requer uma grande descarga, um fornecimento de energia que seja intenso e rápido, né? Então, a função do capacitor é fornecer energia para o circuito, só que de forma bastante rápida e bastante intensa. Mas, se vocês olharem as fórmulas que nós deduzimos, nós falamos na carga armazenada no capacitor e nós ainda não falamos na energia. Então, ainda falta nós deduzirmos a fórmula da energia armazenada no capacitor, tá? Cuidado que tem gente que confunde quando a gente pergunta a energia, calcula a carga. É fato que quanto mais carga, mais energia o meu capacitor vai ter, tá? Mas não é a mesma coisa. Carga é carga, energia é energia, tá? Então, de onde que nós tiramos um termo de energia que a gente já conheça? A gente viu isso lá no conteúdo de potencial. A gente tinha uma relação que a diferença de potencial, no caso, era o potencial elétrico, lá no conteúdo que nós vimos, era a energia potencial elétrica por unidade de carga, tá? Então, a energia seria V vezes Q, usando as fórmulas que nós tínhamos estudado nos outros conteúdos. Mas vamos pensar no caso do nosso capacitor. Vamos pegar um capacitor de placas paralelas aqui para ilustrar e vamos ligar esse capacitor a uma fonte e olha só o que acontece durante o processo de carga. Se eu ligar o meu capacitor numa fonte, vamos pensar enquanto ele está armazenando carga e ainda não atingiu a sua carga máxima. O que vai acontecer? O polo positivo da minha bateria vai jogar, entre aspas, né, uma quantidade de carga positiva numa placa do capacitor e o polo negativo, então, vai carregar a outra placa do capacitor negativamente. Durante o processo de carga, eu vou ter uma quantidade de carga aqui, vamos dizer que seja Q', que não é a carga total, eu não atingi o valor máximo de carga Q, tá? Eu estou com um valor intermediário aqui, uma suposição de carga Q'. Quando eu tiver essa quantidade de carga Q',
Existe uma diferença de potencial entre as placas do capacitor, que eu vou chamar de V', que não é a diferença de potencial máxima, mas se estabelece uma diferença de potencial. Se tiver uma placa positiva e uma negativa, eu vou ter um valor de diferença de potencial. Claro que quanto mais carga eu carregar aqui, quanto maior esse valor de Q, vai ser maior a minha diferença de potencial, né? Eu começo com o valor zero, totalmente descarregado, e aí a diferença de potencial é zero. Daí eu começo a carregar o capacitor, começo a aumentar esse valor de carga e começo a aumentar o valor da diferença de potencial até que eu atinjo o meu valor máximo aqui, né? E aí eu paro de carregar as placas, eu mantenho elas com o valor de carga máxima, tá? Então, enquanto eu estou carregando essas placas, a minha energia também está aumentando. Mesmo que eu tenha um valor aqui que não é o valor máximo, eu tenho uma certa quantidade de carga, eu tenho uma certa diferença em potencial, então eu vou ter uma quantidade de energia armazenada no meu capacitor. Só não vai ser o valor máximo. Então, para eu calcular a minha energia total armazenada no capacitor, eu vou levar em conta que existe esse processo de carga e existem valores intermediários, tá? E aí a minha energia total vai ter que ser o somatório dos termos intermediários de energia, tá? E de onde que eu vou tirar esses termos intermediários? Dessa fórmula aqui, ó. Se U é V vezes Q, o DU, eu vou ter quantidade de cargas aqui, ó, dq, na verdade eu vou chamar de linha, só para não dizer que é o valor máximo, e a minha diferença de potencial aqui vai ser V' relacionado a esses dq', tá? Eu vou carregando aqui com pequenas quantidades de carga, cada vez eu vou colocando um pouquinho mais de carga, vai aumentando a diferença de potencial e vai aumentando o valor da energia. E a minha energia total, então, vai ser a integral de du, onde du é V dq, e a minha carga varia de uma quantidade de zero até a carga total. Por isso que eu usei linha aqui, ó, que Q é a carga total armazenada pelo meu capacitor, tá? Então, aqui eu tinha chamado de linha. Só que essa diferença de potencial é um valor variável. Olha aqui, ó. Quanto mais carga eu colocar nas placas, maior vai ser a diferença de potencial. Então, esse V não é um termo que eu posso tirar para fora da integral. Então, eu preciso abrir isso aqui porque eu preciso integrar em termos de Q, né? A minha integral varia de 0 a Q. Então, eu vou abrir esse termo V. Lembra que Q é igual a C vezes V? Então, o meu V, na verdade, é a carga sobre a capacitância. A diferença potencial é variável, a minha carga é variável, mas a capacitância do capacitor é sempre um valor fixo. Então, se eu substituir aqui, ó, eu fico com a integral em dq, e esse termo de capacitância, como é constante, fica integrável, né? Eu consigo fazer esse cálculo tranquilamente. Então, eu vou substituir, isso aqui é uma integral de 0 a q, onde o meu v, então, é q' sobre c dq. Então, quanto que vai dar essa integral? Ó, se eu tirar o c para fora da integral, eu tenho uma integral de q, que é q ao quadrado dividido por 2, que é o quadrado dividido por 2, o limite superior é q e o limite inferior é 0, então vai ficar q ao quadrado sobre 2 mesmo, tá? Então, uma das fórmulas da energia armazenada, energia potencial elétrica armazenada pelo meu capacitor é 1/2 de Q ao quadrado dividido por C. Isso aqui é capacitância. Energia sempre no sistema internacional é dada em Joule, tá? Existem outras relações para energia que é fazendo a substituição desses termos aqui, ó.
Por exemplo, se eu trocar a carga por CV, ó, o meu U vai ficar 1/2, no lugar do que eu tenho CV, só que o que era ao quadrado, ó, dividido por C. Então, isso aqui, né, vai simplificar. Então, a minha energia vai ficar 1/2 de CV ao quadrado. Então, eu tenho mais uma fórmula para energia. E eu poderia ter feito o contrário, em vez de trocar o Q, trocar o C aqui, ó. Se Q é igual a CV, C é igual a Q dividido por V. Então, vou trocar o denominador agora. Então, U ficaria 1/2 de Q ao quadrado dividido por C, né? Que é Q sobre V. Então, esse V vai passar para o numerador, né? E vai simplificar uma carga aqui. Então, daqui vou ter que a energia vai ser 1/2 de QV. Então, ó, aqui eu tenho Q e C, aqui eu tenho C e V, aqui eu tenho Q e V. Qual fórmula eu vou usar? Depende das variáveis que eu tiver. As três fórmulas dão na mesma, as três fórmulas calculam a energia armazenada no campo elétrico do meu capacitor, tá? Então, escolham a que ficar mais conveniente de acordo com as variáveis que vocês tiverem. Todos os termos, todas as equações vão fornecer uma energia em Joule. Uma outra grandeza que se calcula bastante, que vocês vão ouvir falar, é o que a gente chama de densidade de energia e não energia, tá? A densidade de energia do capacitor, densidade, como qualquer densidade, por exemplo, densidade é massa sobre volume, né? A densidade de carga era carga sobre volume. A densidade de energia é a energia sobre o volume. Nesse caso, o volume é o volume que fica entre as placas do capacitor, se forma um volume ali, tá? Eu escrevi volume para não confundir com a diferença de potencial. Então, se eu pegar o caso, por exemplo, do capacitor de placas paralelas, que é o que eu conheço as relações, aqui eu tenho uma distância D, a área A das placas, né? A energia desse capacitor pode ser, por exemplo, dentre as fórmulas que eu deduzi lá, tinha uma que era 1/2 de CV quadrado, tá? Se eu olhar para o capacitor de placas paralelas, o volume, nesse caso aqui, ó, o volume que eu tenho nessa região entre as placas, vai ser a área de uma das placas vezes a distância de separação, A vezes D, tá? Para o capacitor de placas paralelas, nós conhecemos a capacitância e conhecemos a diferença de potencial, né? Bem no caso específico, a capacitância do capacitor de placas paralelas era ε0A dividido por D, e a diferença de potencial, que é a diferença do campo uniforme, é E vezes D. Vou substituir a capacitância aqui e vamos ver o que acontece com a fórmula. Capacitância, então, vai ser ε0A dividido por D, V ao quadrado AD. Simplifico os termos de área e aqui eu tenho D vezes D, vai dar D ao quadrado. Então, ε0, V ao quadrado dividido por D ao quadrado. Ó, mas se a diferença de potencial é E vezes D, o campo é V dividido por D. Então, isso aqui, ó, V sobre D é o campo ao quadrado. Então, a densidade de energia vai acabar sendo 1/2 de ε0 campo ao quadrado. E aí a gente tem um termo
que não leva em conta a capacitância nem a diferença potencial, apenas o campo elétrico estabelecido entre as placas do capacitor. Então, por isso se usa bastante essa fórmula de densidade de energia. Apesar de eu ter usado aqui, termos de capacitor de placas paralelas, essa fórmula é válida para qualquer capacitor, porque se vocês usassem outro formato, o volume ia ser diferente, a capacitância ia ser diferente, mas vocês iam simplificar os termos e iriam cair na mesma fórmula, tá? Então, esta fórmula é válida para qualquer tipo de capacitor. No sistema internacional, a unidade vai parecer complicado olhando aqui, mas olha de onde que saiu a fórmula. Energia por volume. Então, a unidade é joule por metro cúbico.